Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunática Astro. Eu sou a Mayara Borghetti e este é um vídeo de previsão para a lua cheia deste mês de outubro. Pessoal, nesta gravação não é sobre signos, essa é uma previsão geral para todos os signos. Então eu quero entender aqui com o tarô, basicamente, a energia dessa lua, o que essa lua tá trazendo pra gente, qual é o impacto dela pra gente. Então serve para todo mundo, tá? Não importa para qual signo é. Essa também é uma análise em que eu vou priorizar a gente entender não só o que vai acontecer, mas como a gente pode lidar, né, com essas movimentações, principalmente por meio da dinâmica do autoconhecimento, que é o que vocês mais encontram aqui no meu canal. Todas as leituras vêm com essa pegada de autoconhecimento, de autogerenciamento, de autonomia, de descoberta de si. Por isso, aproveita nesse momento, pega o seu copinho de café, ouve com calma, faz esse momento um momento de reflexão sobre o que realmente essa lua cheia tem a trazer para você. Combinado? Então vamos lá, vamos entender com carinho as previsões dessa lua cheia. Bom, a gente já tem aqui, ó, Imperatriz, Louco, Estrela. Imperatriz, Louco, Estrela. Olhando só essas três cartas, eu já sei o que dessa lua cheia, tá? Existe um movimento aqui em que muito provável foi iniciado antes dessa lua cheia, um movimento criativo, um novo início, que nessa lua tem grande potencial de já começar a dar novos frutos, a já começar a despontar. Ou seja, o que foi plantado lá na lua nova, o que foi gerenciado, foi investido, nesse momento avança para um processo de começar a dar os primeiros retornos. E isso que foi claramente desenvolvido vem não só pela nossa própria vontade. A carta da estrela é a carta que representa justamente esse movimento celeste, né? A espera que o sol chegue. A próxima carta aqui é a lua e depois a carta do sol. A estrela é a nutrição desse solo à espera que o sol chegue. Então é como se de algum modo essa lua cheia ela mostra, ela evidencia, ela ilumina o que a gente cuidou nos últimos dias, nas últimas semanas e que agora dão frutos muito guiados pela própria ordenação cósmica. O que isso quer dizer? Frutos que tinham que acontecer, cenários que tinham que realmente proliferar, coisas que realmente chegam aqui como tinham que ser. Uma lua bastante otimista, viu? Bastante otimista. Vamos entender isso melhor. Eu já gosto bastante, inclusive, aqui dessa lua, porque esse louco me traz um pouco da impressão de que os últimos tempos vieram com muitas novidades, sabe? Com um se lançar para coisas novas. E agora essa lua ela parece chegar com um cenário de que fizemos o melhor. Essa foi a melhor escolha mesmo, sabe? Essa foi a melhor ideia. Não nos perdemos em medos, não nos perdemos em angústias, nos lançamos e agora a gente começa a colher o fruto, a ver esse cenário acontecer. O que mais, tarô? O que mais que essa lua cheia pode nos apresentar? Ó, temos aqui carta do Cavaleiro de Espadas, carta da Temperança, Pajem de Copas, carta do Diabo, 8 de Paus, carta dos Enamorados, Rei de Copas. Aqui ele já tá contando uma história que eu achei muito interessante, principalmente porque a gente tem ao centro a temperança e a carta do diabo. Temperança é um anjo, enquanto o diabo ele vai representar justamente o oposto, né? Ele é o símbolo da materialidade, ele é o símbolo daquilo que tá vivendo aqui, que manifesta, que controla. É o símbolo da sombra. Enquanto a temperança representaria aqui o símbolo da luz, o diabo aqui é o símbolo da sombra. E aí eu tenho carta do carro com Cavaleiro de Espadas. Bom, então tem um movimento veloz, ágil, certeiro, que se direcionou a um processo muito criativo, cuidadoso, temperança com Pajem de Copas, mas muito genuíno e, em algum ponto, até mesmo imaturo. Ou seja, a gente deu início aqui a processos que nos direcionaram
Há coisas muito, muito verdadeiras, muito, muito puras em cada um de nós. E isso veio para manifestação. Carta do Diabo, 8 de paus aqui. Esse movimento que a carta do Cavaleiro de Espadas, carta do Cavaleiro de Espadas se deu, chega aqui no Diabo com o 8 de espadas manifestando. Para quê? Para que a gente encontre de maneira geral carta dos enamorados, Rei de Copas. Ou seja, bons encontros, encontros muito verdadeiros, encontro muito afetivo. Traduzir isso melhor? Vou contar aqui uma história, vou dar um exemplo, tá? Vamos dar exemplo, porque exemplo fica mais fácil da gente entender. Gente, é como se aqui, antes dessa lua cheia, então lá na lua nova, lá em setembro, algumas coisas foram desempenhadas. A gente teve coragem de ir pro novo, né? A gente se lançou para esse novo. E se lançou para um novo que é muito divino, temperança com pajem de copas, muito puro, muito verdadeiro, muito honesto. E que nessa lua cheia, a gente consegue reconhecer o que foi manifestado. O que realmente aconteceu, o que é verdade nessa manifestação. E aí a gente termina com a carta dos enamorados Rei de Copas, provando o fruto das nossas boas escolhas que são verdadeiras com o que a gente sente. É como se de alguém... Bom, vamos pensar aqui em romance. Aqui, por um exemplo, foram pessoas que não tiveram medo de dizer o que sentem, de pedir desculpa, de realmente olhar para a vida e dizer, olha, tem algo nessa outra pessoa, nesse romance, que para mim é muito valioso e que eu desejo manifestar aqui. E isso termina aqui com a carta dos enamorados Rei de Copas, com a gente colhendo fruto. Então essa lua cheia é a gente realmente colhendo fruto com verdade, com honestidade, com beleza. Do que, né? Carta de um bom romance. Mas isso não necessariamente poderia ser um romance, tá? Aqui, se a gente pensar em trabalho, é justamente quem nos últimos períodos veio se jogando, se avançando, desenvolvendo projetos que tocam a alma, que são muito verdadeiros e que nessa lua cheia a gente vê o quê? O fruto. Eu tenho aqui o pajem de copas e o rei de copas, né? Toda carta da corte no tarô começa do pajem e vai até o rei. Então percebe que tem um avanço? É isso, essa lua cheia, ela vem mostrar claramente como a gente se dedicou ao que é importante pra gente, o que é verdadeiro pra gente, aquilo que tocou o nosso coração. Tem um processo que eu acho bastante importante nessa lua, que é o seguinte: não é porque a carta dos enamorados Rei de Copas apareceu no final que quer dizer que todo mundo tá feliz nessa lua cheia, tá? Ao contrário, quer dizer que a gente vai ficar claro, né? Está claro, na verdade, para todos quais foram as escolhas que fizemos, as dedicações que tivemos. Por quê? Porque tá manifestado. Agora tá claro, tá manifestado, aconteceu, veio pra matéria, eu tenho como controlar a consequência das minhas escolhas, do cultivo, do movimento que eu fiz até aqui. Muito bonito, muito bonito. Mas se você está aqui assistindo esse vídeo e tá pensando, mas eu não tô muito legal, mas deu tudo errado na minha vida, é muito importante que você comece a se perguntar pelo que você está se dedicando. É como se essa lua cheia, ela chegasse aqui claramente dizendo: tá feliz com a colheita que você tá tendo? Tá feliz com o terreno que você tá nutrindo? Isso tá te dando otimismo em relação ao futuro? Isso tá trazendo esperança para você em relação às suas parcerias? Se sim, você fez escolhas muito corretas ali atrás. Mas se não, então atenção. Tá? Atenção, porque você vai colher esse fruto agora. Uma pausa. Gente, é verdade esse perfil. Lá na Lunática Astro, no Instagram, vocês vão ter acesso a todos os meus atendimentos, tanto de astrologia, quanto de tarô, quanto de radiestesia. Então, não esqueçam de ir lá também conhecer esse trabalho. Lá eu faço horóscopos diários, eu compartilho reflexões que envolvem tanto os oráculos, quanto a psicanálise, quanto a filosofia, tá? Então é por lá que vocês encontram inclusive um meio de agendar os atendimentos comigo. Por lá eu também anuncio os meus cursos de tarô, workshops de simbologia, tá? Então não esqueçam, curte, se inscrevam aqui no canal, assistam esses vídeos, mas corram lá no Instagram também para vocês conhecerem todo o trabalho que há 6 anos eu venho desenvolvendo dentro da Lunática Astro. Agora, podem assistir o vídeo. É como se a espiritualidade, como se a vida não permitisse que a gente seguisse por muito mais tempo nesse ciclo, ignorando escolhas ruins. Vamos entender aqui que escolhas são essas, né? Vou trazer mais algumas cartas aqui. Bom, tarô clarifica um pouco mais.
Gente, vocês estão vendo que eu uso baralhos diferentes, né? Por quê? Porque eu quero trazer mais informações, eu quero entender, basicamente, quais são as outras coisas que o tarot pode me dizer, e às vezes até olhando a repetição de cartas. E aí, sabe qual é o problema disso? Que ele repete as cartas, como quem diz, eu já falei o que eu tinha pra falar, escutou quem quis escutar, não tem muito mais o que ser feito. Bom, pedi pro tarot me clarificar e ele trouxe Diabo com valete de paus, Estrela com rainha de ouros, Justiça com 7 de copas. Aqui, basicamente, isso que foi escolhido tá relacionado às fantasias, ao 7 de copas aqui, gente. As fantasias, as más ideias, as dinâmicas mentais que não funcionaram no passado e que vocês podiam ou podem ter nutrido ainda, e aí ficaram ali nutrindo aqueles processos, ou se retiraram mesmo e foram para a vida com outro olhar. Isso porque o tarot traz aqui, né, esse diabo com valete de paus, estrela com rainha de ouros, justiça com 7 de copas, a escolha feita foi a escolha do novo ou não. A falta de clareza, a insistência no velho, o apego às coisas que não trazem mais fruto, é que podem ser o único movimento negativo dessa lua. Se você hoje, nessa lua cheia, tá assistindo esse vídeo e tá se perguntando por que Deus, a vida está assim, aqui o tarot tá sendo muito categórico. Ele tá dizendo, você não abandonou o seu passado, você não abandonou as fantasias, você tá ainda nutrindo planta morta. E aí, ao fazer esse movimento, você não tem condições de materializar os encontros que nutrem sua alma, que fazem você se sentir vivo, importante, imponente. Agora, se você fez isso, não tem como você estar nessa lua cheia colhendo algo muito diferente do que isso daqui. Colhendo algo muito diferente desses bons encontros, né? É uma continuidade muito bonita da previsão do mês de setembro. Inclusive, se você não assistiu a previsão do mês de setembro, corre lá. Pode ser que você consiga entender, isso vai principalmente para quem tá nessa lua cheia, se deparando com cenários não muito confortáveis, viu? Volta lá no mês de setembro, que eu falei tudo isso. Eu falei tudo isso aqui. Sobre abandonar o passado, sobre deixar esse passado para trás, sobre se lançar mesmo pro novo e acolher as boas novidades. E essa lua cheia, ela é claramente o fruto do que aconteceu. É o fruto das escolhas feitas, da não insistência em controlar o incontrolável, da aceitação de que algumas coisas acabaram e que o novo precisava chegar. Aqui vocês vão ver que esse novo se dá principalmente nos bons encontros. Muito bom. Muito bom. Bom, tarô, então, como é que a gente pode tirar uma direção, né? Como lidar com esses bons encontros que a lua cheia trouxe pra gente, como fruto das nossas escolhas de abandonar o passado e se lançar pro novo? Cavaleiro de copas, rei de espadas, 7 de copas. Como lidar aqui é avançando a um cavaleiro. Todo cavaleiro no tarot fala sobre movimento e o cavaleiro de copas é o príncipe no cavalo branco, sabe, gente? É aquele cara do sonho, dos amores, do mundo lúdico. O cavaleiro de copas é aquele que quer salvar Rapunzel. Rei de espadas. E aí o rei de espadas, diferente do cavaleiro de copas, ele não tem a menor pretensão em ser nenhum príncipe, em acolher ninguém. Ao contrário, a pretensão de um rei de espadas é em afirmar cada vez mais a verdade, né? A ambição, aquilo que realmente faz sentido. Se você não assistiu, aqui eu tô indicando vários vídeos, vou deixar tudo aqui nos cards, tá? Se você não assistiu o vídeo de lua nova, que é a previsão do mês de outubro, assista, porque aqui é o conselho. O rei de espadas saiu lá. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Cavaleiro de copas com rei de espadas, como lidar com as previsões, com as escolhas que a gente fez nessa lua cheia, é pegando a nossa copa, os nossos afetos e direcionando para melhores estratégias, para melhores escolhas, 7 de copas, em relação às coisas que nos afetam. É selecionar melhor quem tem acesso à nossa energia,
quem tem acesso aos nossos sonhos, às nossas paixões e principalmente, olha o que eu vou dizer, principalmente como eu me acesso. Por que eu falei para vocês assistirem a gravação, o vídeo de previsão do mês? Porque esse Rei de Espadas aparece lá e eu digo quanto o mês de outubro é um movimento, traz um movimento, na verdade, da gente entender como se posicionar melhor internamente. Não é se posicionar só na vida com o outro, não é se posicionar só na vida romântica ou profissional. É como eu consigo criar maior sabedoria interna. Como que eu consigo estar mais dono dos meus pensamentos para que ele não me tire do meu eixo. Então aqui o conselho é, bom, avança para esse lugar e avança com carinho, avança por amor a você. Eu pego a minha copa e me direciono por amor a mim a seguir fazendo melhores escolhas, entendendo esse equilíbrio interno, entendendo a minha verdade, me posicionando com segurança em relação a quem sou. Ai, gente, achei bonito. Achei muito bonito. Agora, uma coisa é fato, tá? Uma coisa é fato, quando eu vejo esse cavaleiro de copas, rei de espadas, 7 de copas, no que a gente precisa, em como a gente pode gerenciar esses encontros e essas escolhas. Não vai dar, ao longo do mês de outubro, que a gente acabe colocando a responsabilidade no outro. A verdade é que, realmente, né, a gente pode sim ser muito vítima dos acontecimentos e tem pessoas muito mal intencionadas no mundo. Mas esse ciclo é um ciclo realmente para perguntar por que essa pessoa, essa situação, essas histórias estão conseguindo entrar na minha energia. Mas se você não fez más escolhas, se você chegou aqui, se você deixou o passado no passado, se você se lançou para o novo, se você teve coragem de assumir uma nova jornada e agora começa a ver bons frutos, boas relações, bons encontros. Aqui o tarô é muito categórico, você aprendeu, se parabenize, se parabenize. E aí o que seria se parabenizar, né, desse cavaleiro de copas, rei de espadas, 7 de copas? Aqui é como se ele estivesse dizendo assim, ó, esse parabenizar é olhar para sua história, olhar para quem você foi, olhar para todas as coisas que você teve que tomar decisões e admitir que você fez escolhas corretas. Se parabenizar. Olhar para sua caixinha de ferramenta emocional e dizer, não, calma, eu posso fazer outras escolhas, eu posso me jogar no novo, porque eu já sei como lidar com o velho, eu aprendi. O rei de espadas, gente, é um rei que carrega uma arma, mas ele é um rei, entendem? Ele não vai para qualquer lugar à toa, diferente do cavaleiro de espadas, né? O cavaleiro de espadas, esse se lança para o novo porque é a ambição dele, né? O rei de espadas, ele é articulado, ele tem estratégia. Então, se você chegou nessa lua cheia e olha para a vida com harmonia, tá vendo boas relações se formarem, boas relações de afeto, de parceria, de encontro, de romance. Então, nada mais justo do que você se sinta um rei. E aí, o que eu quero dizer com o rei aqui? Eu não sou tão a favor da monarquia, não. A não ser no tarô. Mas é nesse lugar de autoridade, sabe? De ser liderança da própria vida, liderança de si. Eu queria que vocês conseguissem ver essa carta, porque bem na cabeça dele, em cima, tem 2 luas e uma borboleta no centro. Então, mesmo que ele seja um rei muito racional, muito articulado, o pensamento é fluido e em direção às transformações necessárias para que se possa voar. Então, se parabenize. Gostaram? Achei lindo, achei muito, muito bonito. Mas depende, né? Mas depende de como vocês estão se reconhecendo aqui, tá bom? Essa é a grande previsão para o ciclo. Bom, vamos tirar aqui uma mensagem do Curando a Deus em Mim, da Mari Sagrada Livre. Vamos ver o que ela traz pra gente. A primeira regra das bruxas é curar a si mesma. Eu tô adorando trazer o livrinho dela aqui. Gente, o que seria uma bruxa se não justamente esse ser que é iniciado nos próprios mistérios, né? Não é só uma bruxa num sentido de seguir uma tradição ou de fazer um ato mágico, mas de saber olhar para a vida, para a natureza e ver em cada uma desses elementos, em cada uma dessas ferramentas, um jeito de deixar a realidade mais confortável pra gente. Isso daqui, essas decisões que a gente veio tomando desde setembro, desde o último eclipse, levaram a gente a curar o mundo. Muito provável não, mas curar a nós,
né? Curar a deusa em nós. Mesmo se você for um homem e estiver me assistindo, é curar o Deus e a deusa em você. Todas essas dimensões que existem em você. Muito, muito bonito. Gente, comentem aqui qual dos dois grupos você é. Tá confortável com a escolha de vocês? Comentem, se inscrevam, compartilhem esse vídeo, tá? Com quem vocês sabem que precisam se parabenizar ou que precisa reformular as estratégias, quem precisa repensar nas próprias ideias, nas próprias fantasias, combinado? Inclusive, eu vou lembrar vocês uma coisa que eu tinha esquecido já. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link para que vocês possam acessar o meu canal no WhatsApp. Lá é um grupo com conteúdo exclusivo, o Astropílulas, em que eu trago mais traduções um pouco mais literais da astrologia. Até para quem gosta de astrologia, de tarô, de radiestesia, por lá eu consigo apresentar melhor as ideias. Combinado? Não esqueçam de olhar então aqui na descrição e boa sorte para nós! Um beijo!